O 22 que aconteceu tinha mais passárgadas onde ir e invenções de Abaporus. Era mais imperfeição igual a obras perfeitas e mais os crimes de sermos divergentes. O 22 de agora é a periferia no centro e o centro na periferia. O 22 de agora é a cultura no centro do desenvolvimento econômico e social. É cultura como saída justa e próspera, sustentável e democrática para a crise pós-pandemia. O 22 de antes abriu caminho para carnaval, antropofagia e tropicália, para cinema novo, poesia marginal e direta já. É resistência e ocupação cultural, porque arte é ocupar. Essa é mais uma mesa do ciclo de conversas 22 mais 100, que está discutindo a importância do modernismo para a cidade de São Paulo, com base na Semana de Arte Moderna, nos 100 anos da Semana de Arte Moderna, e todos os desdobramentos disso, e pensando muito o novo modernismo, né, para onde a gente vai de agora, que é o foco do nosso debate. Eu sou diretor artístico do teatro, da Fundação Teatro Municipal, eu sou diplomata de origem e trabalhava antes disso, eu era cineasta, tenho uma formação em cinema e relações internacionais e agora eu estou aqui. Primeiro eu vou passar a palavra para a Paula, para se apresentar, por favor. Boa tarde, gente. Muito prazer estar aqui compondo essa mesa e conversando sobre um assunto que pode ser muito frutífero para todos. Eu sou editora, curadora e pesquisadora, edito a revista Select de Arte e Cultura Contemporânea, realizo projetos curatoriais independentes, estou realizando atualmente uma pesquisa de pós-doutorado na ECA USP sobre revistas de artista. Toda a minha atuação, enfim, recente nos últimos 10 ou 15 anos tem sido em torno das publicações de arte e nas publicações de artistas. Obrigado, Paula. Marilúcia, como vai? Boa tarde, se você pudesse apresentar. Boa tarde, Bruno, boa tarde a todos. Então, eu sou Marilúcia Bottalo, historiadora de formação, mas também sou museóloga. Eu trabalho no Instituto de Arte Contemporânea, sou a diretora técnica do Instituto de Arte Contemporânea, que é um tipo de gestão de coleções, um modelo de gestão distinto, porque a gente trabalha com arquivos de artistas e não com a obra acabada, a gente trabalha com processo. E isso é muito legal, porque dá uma visão muito interessante do que é a maneira como pensam os artistas e como isso é projetado, né? Paralelo a isso, tenho uma atuação já bastante longa em alguns museus, né, daqui da cidade de São Paulo. Trabalhei como museóloga no Museu de Arte Moderna, na Pinacoteca do Estado, trabalhei também no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, e, enfim, e outros tantos trabalhos, né, que me levaram também a ter sido convidada nos últimos anos a criar, a implantar um curso de especialização em museologia, colecionismo e curadoria no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Obrigado, Marilúcia. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, tudo bom? É um prazer estar aqui com tanta gente bacana, conversando de um assunto que nos interessa tanto, que é a cultura, e a nossa missão, nossa filosofia é fazer cultura moderna através de pratos, né? De comida e de levar para as pessoas a arte através de pratos e utensílios que a gente faz com a economia regenerativa. E a arte moderna, para mim, é a gente contar como a gente vai regenerar todo esse solo e toda essa terra, né? Então, eu estive recentemente na Paraíba, e é interessante a gente falar de arte moderna, que eu não entendo, não sou como vocês todos que entendem, trabalham em museus e tudo, mas o Brasil, ele é um grande museu a céu aberto, né? Existem lajedos e memórias e fazendas e terras que, para mim,
me remetem muito ao modernismo, assim, o que a gente quer para o futuro. Então, estou aqui para aprender com vocês, e se eu puder agregar alguma coisa, né, através da comida, da alimentação, eu vou ficar muito feliz. Prazer. Obrigado, Janaína. Clemente, por favor. Oi, prazer conhecê-las e conhecê-los. Bem, eu sou Clemente Nascimento, sou músico, né? Sou oriundo do movimento punk, né, de São Paulo, há 40 anos atrás, né? Iniciamos na periferia de São Paulo e tal. Hoje eu toco em 2 bandas, né, no Inocentes e na Plebe Rude, que é uma banda de Brasília e tal, também da década de 80. E continuo atuando na área artística. Fui produtor musical, né, do Musicals na TV Cultura, um programa apresentado pelo Gastão Moreira. Hoje eu sou apresentador no showlivre.com, tenho um programa de rádio na Kiss FM, né, onde eu toco só rock brasileiro, e atuo em algumas outras áreas e tal, esporadicamente, né? Fui ator o ano passado, então é um prazer conhecer vocês e falar sobre a Semana de Arte Moderna, que, né, um momento tão importante da arte brasileira. Estou aqui, estou na área, prazer conhecê-los. Obrigado, Clemente. Eu agora queria aproveitar para pedir para a Paula falar o que é o modernismo para você, a sua percepção sobre todo esse processo que completa 100 anos em 2022. É, sem dúvida, uma pergunta bastante complexa. Ela poderia ter N abordagens, N formas da gente se aproximar, né? Como é que a gente vai se voltar para um evento que aconteceu há 100 anos atrás, pensar, né? Quer dizer, tem tantas coisas envolvidas. Mas eu procurei ser, assim, relativamente sintética, e para isso eu acabei preparando um textinho bem rápido, tá? Quem somos nós 100 anos depois? Então, está aí uma sugestão de ponto de partida. Eu começo essa fala, então, com a citação de 2 críticas tecidas sobre um mesmo objeto, em um intervalo de 100 anos. Esse objeto é a cultura dominante no Brasil, representada por um mesmo artista, o compositor Carlos Gomes, autor da ópera O Guarani. Em 8 de fevereiro de 1922, 5 dias antes da inauguração da Semana de Arte Moderna, Oswald de Andrade escreveu no Jornal do Comércio, abre aspas, de êxito em êxito, o nosso homem conseguiu difamar o seu país, fazendo-o conhecido através dos peris de maiô cor de cuia e vistoso espanador na cabeça. A berrar forças indômitas em cenários terríveis. Fecha aspas. Oswald, que parece se dispor a criticar a artificialidade da representação estereotipada dos povos originários brasileiros, em outro trecho do mesmo texto aponta para o velho e caduco ambiente musical e cultural nacional, indagando, abre aspas, haveremos de andar sempre 50 anos atrás dos outros povos? Fecha aspas. O problema que se coloca aqui é a que outros povos Oswald se refere. Mas a gente volta em breve a isso. A segunda citação que eu gostaria de fazer aqui é uma fala da artista Dayara Tucano em 5 de maio de 2021, portanto, um mês atrás, em mesa redonda, promovida pela revista Select, que eu edito, em torno da questão como expor arte indígena. Na mesa composta também pelo curador Paulo Miada e pela antropóloga Paula Berbert, Dayara faz uma crítica ao mesmo pilar da cultura brasileira criticado por Oswald, quando ela se refere à difícil trajetória dos artistas indígenas em direção aos espaços institucionais da arte brasileira e afirma que, ao pensar em como é possível descolonizar ou contracolonizar,
dentro das nossas práticas e saberes, cabe qualquer tecnologia. Então, eu gostaria de colocar essa fala aqui, gente, na voz da própria autora, porque não cabe a mim reeditar a fala dela, eu gostaria, então, de colocar aqui. Reconhecimento, né, de que as pessoas compreendam, nos reconheçam como seres humanos, primeiramente, né, como culturas autônomas, como civilizações, como sociedades complexas, em todos os espaços, e como, quando usamos essa palavra contemporâneos, né, compreender que sempre fomos contemporâneos, né, nós estamos aqui no mesmo planeta, ninguém está saindo, né, de um livro de história, né, ninguém está saindo de uma ópera do Guarani, ninguém aqui é Iracema, não. Nós não somos a sua Iracema, né? Existem muitos estereótipos que são colocados por essa formação alegórica da figura do índio, entre muitas aspas, dentro da cultura ocidental, né, da cultura brasileira, e que nós não nos reconhecemos dentro disso, né? Então, estamos falando de arte indígena, estamos falando, no meu caso, de arte tucano, de arte do povo Iapamaçã. Qualquer coisa que eu fizer é tucano, porque eu sou tucano. Independente da tecnologia que é usada, que é feita. Então, essa é a fala que eu gostaria de dividir com vocês, da Yara Tucano. Então, eu diria, a relação entre o Oswald de Andrade e a Dayara Tucano aqui é clara, né? A crítica a um academicismo e aos monumentos da cultura oficial, por meio de uma atitude agressiva e aguerrida de ambos, né? Vamos lembrar que o Oswald de Andrade dizia: somos boxers na arena, né, em relação àquele grupo de modernos paulistas. E dizia que a sua luta na arena era contra o passadismo, né? Aí está uma relação entre Oswald e Dayara, mas há um abismo também, né, entre Oswald e Dayara. E é precisamente sobre esse abismo que a gente tem que refletir quando a gente pensa o que a gente quer de uma comemoração sobre os 100 anos de arte moderna. Então, além dos 100 anos que separam Oswald e Dayara, o abismo entre eles é um posicionamento de cada um em relação à história, né? Voltamos àquela pergunta, então, em relação a que outros povos da cultura brasileira, em relação a que outros povos a cultura brasileira estava 50 anos defasada, em 1922, para Oswald de Andrade. Aos latino-americanos, certamente que não era, porque já havia um afastamento conceitual e anímico entre os brasileiros e seus irmãos, desde aquela época, né? Os modernistas brasileiros não se relacionavam com os modernistas peruanos, argentinos e colombianos no nível em que eles se relacionavam. Por exemplo, por meio da revista Malta, uma revista histórica muito importante que foi dirigida pelo intelectual peruano José Carlos Mariátegui. Os brasileiros não integraram a Malta. Aos povos originários, indígenas, a cultura brasileira tampouco estava atrasada, né, desde o ponto de vista de Oswald de Andrade, dado que o reconhecimento da antropofagia e do canibalismo como dispositivo central da cultura nacional só se daria a partir do final da década de 20, né? Portanto, muito depois da Semana de 22, após as viagens de descobertas realizadas bandeirantemente pelos modernistas paulistas Brasil afora. Mas era, então, em relação à cultura europeia, o complexo de passadismo que Oswald de Andrade queria superar, pegando uma carona nas rupturas propostas pelo futurismo italiano e
deixando claríssimo que a descoberta da Europa se dava para os modernos paulistas muito antes do que a descoberta do Brasil, propriamente dito. Então, qual o sentido hoje da gente usar um termo bélico como vanguarda para tratar dos movimentos artísticos contemporâneos? Eu pergunto, né? Ideias de superação do passado, dicotomias entre futurismo e passadismo, tradição e ruptura, centro e periferia, popular e erudito, já não cabem em um mundo contemporâneo que está empenhado em flexibilizar e dissolver binarismos, como o nosso, né? O abismo que se coloca entre Oswald de Andrade e Dayara Tucano, portanto, mostra que é preciso rever a semana à luz das transformações políticas, teóricas e estéticas que o Brasil atravessou nesse século. Que é preciso considerar, por exemplo, o pós-modernismo, que instaura nos anos 60 a cultura da colagem, da mixagem, da pós-produção, do fragmento, e que aniquila a ordem temporal das coisas. Eu diria que me veio uma imagem para o pós-modernismo hoje de manhã. O pós-modernismo foi como, poderia ter sido como uma pedra numa vidraça no fim de uma manifestação. As vanguardas históricas demoliam as estruturas para colocar outras estruturas no lugar. O pós-modernismo estilhaça as convicções, fragmenta as estruturas. Segundo, aí eu vou falar rapidamente, o teórico David Harvey, no seminal A Condição Pós-Moderna, diz: o pós-moderno rejeita a ideia de progresso, abandona todo sentido de continuidade e memória histórica, enquanto desenvolve uma incrível capacidade de pilhar a história e absorver tudo o que nela classifica como aspecto presente. Essa pilhagem da história a que se refere Harvey é o que gera a cultura da cópia, da mixagem, da pós-produção, da alegoria que a gente estava falando. É por isso que pensar um novo modernismo me parece que só é possível através do filtro do fragmento e da pluralidade. Diante dos acontecimentos que vieram depois do modernismo, eu só vejo possível a reapropriação do vocábulo modernismo no plural, como forma de demonstrar que não há nada de plano, de restritivo, de definitivo ou de excludente no tal novo modernismo, mas sim uma diversidade de vozes. Então, como deveria ser a programação de uma semana de arte em nosso tempo, ou de um projeto sobre os novos modernismos, para começo de conversa, eu diria que nem reduzindo nossas ações a uma só semana, nem a uma só região, e também rompendo com as dicotomias e com os espaços de poder atribuídos à arte. Eu concordo com aqueles que pensam que usar o mesmo pedestal de onde removemos um ídolo caído é confirmar aquela estrutura de poder. Então, buscar uma cultura da mobilidade com menos pedestais e mais bases móveis para as nossas ações. Eu agradeço a fala, Paula, foi muito interessante. E eu vou aproveitar, então, e passar a palavra para a Marilúcia, que eu acho que pode ter um diálogo bem interessante com a sua fala. Também queria, assim como o Bruno, ter o meu momento, como você falou, meu momento fã-clube aqui. É um prazer enorme, assim, inenarrável, de coração, poder estar aqui com vocês. Bom, gente, para começar, eu queria dizer que a minha percepção sobre esses impactos do modernismo na cultura contemporânea, eles vêm fortemente marcados
por uma visão de mundo, né, que é a minha, né, que é o que, vamos dizer, é o famoso local de fala, né, e que se dá por meio da arte, né, em particular da arte contemporânea, com quem eu convivo, enfim, a partir de uma espécie de bastidor, né, e mais especificamente por meio da institucionalização da arte que é feita pelos museus. Eu sou museóloga, pesquisadora de arte contemporânea, e essa convivência com a arte, com os artistas, com curadores, enfim, com todo esse sistema de arte, me obriga, né, a uma reflexão constante, né, sobre não só sobre o fenômeno, mas também sobre a maneira como a gente se coloca nesse universo, né? E eu ouvindo a Paula, né, eu acho que tem muitas questões que são próximas, né, e que me levam a pensar uma série de questões que já vinham sendo forjadas e que a Paula brilhantemente falou, aí, claro, de maneira sucinta, mas que eu entendo que talvez tenha sido nesse momento em que se dá uma compreensão possível de quem nós somos, né, e daquilo que nós buscamos forjar, né, como cultura, sobre nós mesmos. O que eu quero dizer é que, do meu ponto de vista, a semana, né, e todo aquele movimento modernista, ele foi gestado, preparado, com uma clareza de propósitos, né, que foi fechada num pensamento que buscou aliar uma experiência que vários modernistas compartilhavam, absolutamente cosmopolita e o vernacular, o erudito e o popular, e que depois a gente vai ver no contemporâneo essa implosão dessas fronteiras, né? E vamos dizer, essa verdadeira antropofagia cultural que acaba por gerar algo que eu talvez, que, assim como a gente já falou hoje, né, quer dizer, que não pode ser chamada de original, porque eu acho que nem é essa a ideia, mas que tem algo de específico, né? Eu acho que essa ideia de antropofagia cultural, né, está no cerne daquilo que eu compreendo como um esforço para romper alguns limites, com aquilo que sempre nos colocou à margem em relação ao centro, né? Então, se nós formos pensar, por exemplo, aí sim, do ponto de vista daquilo que faz parte do meu cotidiano, eu posso pensar em algumas exposições que foram feitas e que eu tive a grata oportunidade de participar. Uma delas que eu citaria foi uma exposição que foi apresentada no Museu de Arte Moderna de São Paulo, no final dos anos 80, acho que foi no começo dos anos 90, que foi a Mão Afro Brasileira, de curadoria do Emanuel Araújo, e uma exposição que é emblemática, né, e que bebe na fonte, né, daquilo que o Emanuel também, imagino que viveu, experimentou, quando trabalhou com a Lina Bardi no Museu de Arte Moderna da Bahia, né. E aí, quando eu lembro dessa exposição, eu lembro justamente dessa relação que a gente sempre se cobra muito, né? A gente, eu digo, nós que estamos à margem, né? Então, qual que é o tamanho dessa margem? Quem que decide o que é a margem, o que é o centro? E se essa questão toda faz algum sentido, né, no universo globalizado? Mas eu me lembro que essa exposição, absolutamente importante, mas também sofreu duras críticas. Em primeiro lugar, então eu lembro que algumas críticas, elas diziam, mas como alguém consegue fazer uma exposição com tantas cores, assim, cada setor da exposição tinha uma cor, e as cores era vermelho, era a cor de terra, era azulão. Quem conhece o Museu Afro sabe que aquilo, né, talvez fosse um gestar do que veio a ser o museu, mas naquela época era absolutamente inaceitável você mostrar arte moderna e contemporânea num ambiente que não fosse o Cubo Branco, né?
E aquilo foi tão empolgante, né? E, além disso, obviamente, quer dizer, além disso, não, vamos dizer, o foco, né, central foi trazer um elenco de artistas negros, né, que ninguém conhecia, né? Quer dizer, relacionados também com um grupo que foi minorizado, né? Que não são aqueles protagonistas que vão parar nos livros de história da arte, que foram excluídos, né, do discurso principal da arte, né? Então, para mim, aquela exposição foi uma quebra de paradigmas, não só na maneira de apresentação da arte, mas também naquilo que hoje em dia, né, quantos anos atrás, nos faz pensar em outros protagonistas, né? Negros, mulheres, enfim, indígenas, como a Paula muito bem falou agora. Talvez eu pudesse dar um segundo exemplo, já que estamos, né, falando, né, de 100 anos do modernismo. Foi uma segunda exposição da qual eu fiz parte também, né, com o Emanuel Araújo, que foi uma exposição sobre o Mário de Andrade, feita aí na Pinacoteca, né, em outro tempo, e essa exposição, então, ao contrário, ele deixou a Pinacoteca toda preta, todos os painéis eram pretos, e você tinha algumas transparências, né, nas quais ele plotou alguns poemas do Mário, Paulicéia Desvairada e tal. Eu acho até que essa exposição vai ser retomada no ano que vem, ou, enfim, uma revisão dela. Tem uma passagem, né, da minha vivência em relação a essa exposição que foi, para mim, muito esclarecedora, né, em relação a como as próprias instituições tiveram e têm que se rever para entender o que é, né, esse espírito brasileiro e o que significa a antropofagia cultural em plena experiência, né? Então, a gente tinha, nessa exposição, tinha uma pequena sala na qual haviam algumas referências de religiões de matriz afro-brasileira, então candomblé, umbanda, mas não era nenhuma coisa nem outra, mas eram referências, tinha uns ibejes, tinha uns quartinhos de barro, tinha umas coisas assim. E a gente teve uma série de episódios, mas um deles que eu achei muito interessante é que numa das quartinhas de barro tinha umas balinhas, bala, né? E aí a gente via que algumas pessoas, elas queriam pegar a balinha, né? E elas pegavam a balinha e punham uma foto no lugar. Pegava uma balinha, punha uma moedinha, pegava uma balinha e punha um bilhetinho. E aquilo, gente, eu achei o máximo, porque aquilo são ex-votos, né? Quer dizer, as pessoas estavam se relacionando efetivamente com aquilo que foi apresentado, mas não de uma maneira que se espera no museu. Porque do museu você espera uma relação um pouco mais intelectualizada, mais fria, mais distante, mas as pessoas interagiram com aquilo. E para quem é museólogo, é o máximo, é aquilo que a gente chama do fato museal. A pessoa está diante do objeto, está entendendo o que está acontecendo lá e está reagindo a partir daquilo que é a sua formação. Quem é essa pessoa? Como é que ela enxerga esse fenômeno, né? E está, de fato, implodindo esses limites. Porque o museu é o lugar onde a gente não toca em nada, não é o lugar que a gente vai para rezar, não é nada disso, não tem nada que ver. Mas essa é uma experiência que eu acho que é de uma riqueza absoluta, e para mim isso talvez uma das versões mais potentes daquilo que a gente pode, né, chamar de antropofagia cultural, né? Então, eu tenho uma série de outras vivências e de experiências que me dão, talvez, pretensiosamente, uma certeza de que há uma percepção legítima e que ainda carece de legitimação, de que aqui, né, entre nós, os modelos externos, né, eles não deveriam servir como uma métrica,
né? A gente olha para o exterior e fala, estamos atrasados em relação a eles, né? Que é o que a Paula falou, quer dizer, a gente olha para o modelo e fala, estamos fora, né? Mas, quando eu olho para experiências como essa, a minha impressão é de que, para além, né, disso, né, eu acho que a gente tem uma enorme originalidade de releitura do que vem de fora, né? Eu penso, por exemplo, como, curiosamente, aqui, a gente já falou das vanguardas, como as vanguardas internacionalistas, elas criticavam todas as instituições, o mercado de arte, os museus, a própria arte, etc. Aqui no Brasil, você vai ver a nossa vanguarda reivindicando museus, o que é legal, porque como é que as pessoas iam expor a sua arte? Naquele momento, assim, essas novas linguagens não tinham espaço, né? E os museus de arte moderna, eles se tornaram uma reivindicação legítima de uma vanguarda nacional, e isso é absolutamente original, né? Ou, por exemplo, se a gente for pensar na arte pop, né, que era uma arte absolutamente politizada, crítica, né, e em alguns momentos de um teor bastante contundente e escancarando certas arbitrariedades e violência. Isso daí, obviamente, eu estou falando de artes visuais porque é o universo onde eu circulo mais, mas a gente sabe o que aconteceu no cinema, no teatro, na música, né? Então, eu acho assim que a gente tem uma originalidade muito grande, mas eu acho que ainda sofremos um pouquinho essa ideia de que a gente tem que estar trabalhando sempre por comparação. E talvez, para encerrar, né, já que eu sou museóloga, eu diria que a museologia brasileira, né, ela tem uma contribuição muito grande nesse debate mundial que se dá em torno desse fenômeno, né, que, curiosamente, embora as pessoas falem, né, que museu é lugar de coisa velha, que ninguém vai em museu e etc., ele passou a ser algo extremamente desejado, né? Virou até uma atração turística para as grandes cidades, etc. Mas a gente tem uma museologia praticada aqui que a gente chama de museologia social, inclusive, que trabalham com o protagonismo de grupos que foram minorizados, como, por exemplo, os museus indígenas, os museus quilombolas, os museus de favela, que trazem uma revisão necessária do que é o papel das instituições, né? O que é o papel do que significa a mediação. E eu acho que isso só é possível por causa de uma experiência muito original e de necessidades que são urgentes e que nos fazem questionar os próprios modelos, né? Então, mesmo para culturas, né, como culturas indígenas, que não têm o hábito do colecionismo como a gente tem, o que significa esse modelo de instituição para esses grupos? Como um vetor, né? Como uma possibilidade de fala legitimada, né? Então, eu entendo contemporaneamente que isso tudo, talvez, tenha sido germinado, né? Nesse solo que os modernistas com grande barulho, com grande estardalhaço, começaram lá na semana de 22. Eu vou aproveitar uma parte da sua fala, que você trouxe a antropofagia, que é essa questão do próprio deglutir, né? Que o Mário ele até fala que os brasileiros tinham fome de Brasil. E aproveitando esse pequeno gancho, eu gostaria de chamar a Janaína para falar um pouco dessa percepção da culinária como essa manifestação contemporânea de um modernismo
que buscava uma raiz nacional, mas de repensar uma raiz, né? Até o Paulo Duarte, que é o grande pensador da gastronomia modernista, ele fala de criar uma culinária brasileira que seria a culinária caipira, os pratos tradicionais com um esmerilhamento da técnica, que é a expressão que ele usa, que eu acho que é exatamente o que você faz e como outros grandes chefes como você fazem também. E se você puder falar um pouco disso, eu ia adorar. Claro. Bom, eu fiquei tão emocionada na primeira apresentação que eu não falei que eu hoje atuo, né, na Casa do Porco, né? Sou cozinheira, chefe de cozinha da Casa do Porco, junto com o Jefferson Rueda, que é o homem do campo, que é o chefe do campo, que veio para São Paulo aos 17 anos, e com ele eu fui aprendendo toda essa raiz, né, do campo para São Paulo, né? E é bem interessante essa nossa conversa, porque eu acabo de fazer uma expedição na Fazenda Carnaúba, do Ariano Suassuna, e fui recebida por Manuel, que é pintor e que expressa, né, muito do Brasil e da brasilidade nas suas telas. E a gente vai se conectando com as pessoas conforme a nossa energia, né? Conforme os nossos pensamentos e a nossa forma de olhar o nosso país. E as conexões, elas vão se encaixando, querendo ou não, as energias elas vão se encontrando. Quando eu comecei a cozinhar, né, criança, minha mãe era uma mulher da noite, trabalhou no Hipopótamos, no Clydes, no Gallery, e ela me apresentou uma cozinha internacional. Na minha casa viviam chefes que falavam que eram franceses, mas na realidade eles eram refugiados belgas, né? Estou falando isso nos anos 70, né? E você tinha aqui no centro de São Paulo uma cozinha muito peculiar, que era uma cozinha de imigração, né? Uma cozinha internacional. E que muitos desses pratos hoje se tornaram populares brasileiros e que não eram, né, populares brasileiros, mas o dia a dia deles, né, a forma como eles começaram a ser introduzidos nas casas das pessoas, eles se tornaram populares brasileiros. Então, é um estudo que a gente faz há mais de 10 anos, começou num restaurante antigo que nós tínhamos, que era o Átimo, que foi justamente contar um pouco dessa cozinha caipira de uma forma de técnicas atuais, né? Então, a gente brinca que a gente faz alta cozinha caipira, né? A cozinha caipira, ela pode ter uma técnica muito particular, obviamente, né? Muito brasileira, mas com uma apresentação única, né? E moderna. A gente pode fazer a cozinha caipira ser moderna, né? Até porque é interessante que eu sou uma menina daqui do centro, que vive essa cozinha internacional, e eu tenho muito essa coisa de fogão a lenha, de tacho, de cozinha de fazenda. E o Jefferson, que é do campo, que a vida inteira viveu nisso, ele quer fazer cabeça de porco 3D, ele é super futurista, né? Então, é isso que é interessante, a diversidade dentro da cozinha. Você pode ter várias formas de apresentar a cozinha, e o fogão a lenha ele pode ser moderno, tanto como uma técnica moderna de cozinhar. A nossa filosofia hoje, além de fazer essa cozinha ser apresentada de uma forma bastante clara, é que junto tem que caminhar a tradição e o respeito pela cultura, né? Pela memória. Então, como é que a gente faz tudo isso andar junto, né? Uma coisa com a outra? Parecia muito difícil, mas hoje a gente entende que não. Com esses 10 anos, né? Com todas essas pesquisas que a gente foi fazendo,
antes dos bandeirantes, né, menus de comidas nativas, indígenas antes dos bandeirantes, depois a entrada dos bandeirantes e toda aquela disseminação indígena, e ali começa também uma trajetória nova, né, da culinária caipira, e a culinária caipira, ela transita para os grandes centros, né, através também da chegada dessa colonização. Então, é super interessante falar sobre isso, é um tema que a gente já vem falando há alguns anos e que é uma delícia contar essas histórias nos menus, e a gente fala que nosso restaurante ele acaba sendo também um museu, né, a céu aberto, porque você traz peças de artistas, a gente tem 4 ou 5 artistas do centro de São Paulo que atuam a todo momento dentro da Casa do Porco, né, com arte, com quadros, né, com criações de peças também, para que as pessoas possam ver aquela comida numa peça maravilhosa de um artista maravilhoso, porque o alimento, né, ele alimenta a fome, mas ele também alimenta a alma, né? E gosto muito de museus e gosto muito de museus que interagem com as pessoas, né? Que foi o que a Paula falou e foi falado agora, que realmente quando você vai a um museu e interage, né, com a arte, é uma delícia, porque você cumpriu a missão das pessoas entenderem o que você quer expressar. Então, a gente também tem muito disso na nossa cozinha caipira, na Casa do Porco, que é uma cozinha muito relacionada ao porco, né? Um resgate ao porco, as raças do porco antiga. Nós somos criadores dos porcos, a gente tem um sítio onde a gente produz todos os alimentos para os nossos restaurantes, né? Tanto o porco como os vegetais, todos são orgânicos. E eu acho que a gente, a cada momento, vem buscando esse tipo de modernismo na nossa cozinha, que é enxergar um futuro de regeneração, né? De solo, de terra, fazer com que as pessoas se alimentem bem, alimentem a alma, a gente cuidar do próximo com carinho e poder cuidar do planeta com muito carinho através dos artistas que estão junto com a gente e através dos pratos e da alegria que a gente quer que as pessoas tenham dentro dos nossos restaurantes. Então, quando eu recebo qualquer pessoa no nosso restaurante, nós somos responsáveis pela alegria, pela felicidade, e às vezes até num prato que pode ser um amargo, né, ou um azedo, fazer com que a pessoa tenha algum tipo de frustração também, ou uma inovação no paladar. Isso também faz parte de um desafio culinário, né, de um desafio de um restaurante. Não só deixar a comida confortável, simplesmente confortável ao paladar, e incentivar outros tipos de paladares. Então, você tem que experimentar o amargo, né? O amargo faz parte da vida, o azedo faz parte da vida, os sabores todos fazem parte da nossa vida, e a gente tem que experimentar todos os sabores. Então, é um grande desafio para a gente trazer todos esses elementos dentro da nossa cozinha. E uma pena o Jefferson não pôde estar aqui comigo, né? Mas ele ia ficar muito feliz de estar com esse time lindo e esse aprendizado todo. Eu aprendi muito nesses poucos minutos e estou muito feliz de estar participando. Obrigado, Janaína. Eu vou aproveitar agora a sua fala, que você traz muito isso do cuidado, né, de manter essa tradição do caipira, do nacional, mas sempre pensando em inovar, né? É uma coisa, essa ponte entre o passado e o futuro. E vou passar a palavra para o Clemente, que eu sei que ele, assim como os modernistas, mais focado no campo do rock, tem essa
essa preocupação, a preservação do rock nacional, né? Essa valorização do rock nacional, dessa ponte do passado, do rock que foi feito anteriormente, o rock do Futuros, do programa Pátria Amada, e queria pedir para você falar um pouco disso, Clemente, e falar da sua percepção sobre o modernismo, o que você acha que ele influenciou na música e no movimento punk até. Cara, que legal, né? Ver todas essas exclamações, tudo. O que eu vejo no modernismo, né, é que ele é um movimento que ele não se encerra em si, né? Ele é um ponto de partida sempre, né? Acho que esses movimentos eles são sempre um ponto de partida, né, que nos fazem repensar não só o movimento em si, mas como você pode se colocar ali dentro daquela nova linguagem que se apresenta, né? Então, a Paula falou de uma arte abrangente, né? É difícil você ter uma arte que seja abrangente, atinja todas as classes, todos os grupos sociais e tal, porque é difícil mesmo atingir a todos, né? Até, por exemplo, se você pensar no modernismo, se não tivessem artistas tão bons como o modernismo tinha, talvez ele não tivesse vingado. Só o discurso em si, ele não se sustenta, né? Então, eu acho assim que quando você se propõe a abrir espaço para artistas, né, que não se sentem representados e tal, na verdade, depende mais deles do que da gente. Quer dizer, depende da gente também, porque eles precisam de espaço. Mas a sustentação daquela arte indígena, a arte da periferia e tal, depende da qualidade daquilo que é produzido também, né? E tal. Eu falo isso porque eu venho da periferia e tal, né? Quando veio o movimento punk, na verdade, a gente reinventou esse movimento aqui no Brasil da maneira que a gente achou que faltava para a gente, uma maneira de se expressar, né, que a gente encontrou para a periferia, porque a gente não se sentia representado por nenhuma, pelo discurso da MPB, pelo discurso do rock vigente na época, pelo discurso do samba, nada. A gente era uma garota da periferia que precisava criar um discurso próprio, né? E o louco é que esse discurso, a gente chegou a ter uma conexão internacional com esse discurso, né? Porque a gente se correspondia com os punks da Finlândia, da Itália, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Europa toda, da América Latina, Argentina, Paraguai, Uruguai e tal. Então a gente recriou o punk aqui de uma maneira muito própria, né? E tal. Até porque, né, eu acho que esses movimentos de música pop, né, eles têm essas particularidades, como aconteceu com o rap aqui no Brasil, como aconteceu com outras cenas que hoje se fazem, né, visíveis na cena cultural brasileira. Tal. Mas o louco é que a gente estava fazendo toda essa movimentação cultural sem participar da cena cultural oficial da cidade. Né? Tudo isso era produzido pela gente mesmo, pela periferia, por lugares que a gente abria espaço, né, e tal, para poder se apresentar, para poder produzir os festivais e tal. E eu acho que o movimento punk também ele foi um chute na porta, né, um ponto de ruptura para que surgissem sérias outras coisas, né, várias linguagens novas, para que as pessoas prestassem atenção de que o que, vamos dizer assim, tinha acabado a década de 70 e começava a década de 80 com uma linguagem nova, né? Então, a gente acabou influenciando o cinema, as artes plásticas, a própria música em si, o rock brasileiro, a própria MPB, o Gilberto Gil começou a compor diferente por causa do movimento punk, né? Esse punk da periferia, por causa que ele foi impactado, né, naquele momento pelo movimento punk. Então, eu acho que é legal isso, como a Maria Luísa falou, né? Aquela exposição, né, no Museu Afro foi diferente e tal. Na verdade, ela não se encerra em si, na verdade, ela é um ponto de partida, né? E a gente teve o nosso ponto de partida na cena punk paulistana, que foi o festival Começo do Fim do Mundo, né? Que aconteceu no Sesc Pompeia e tal. Foi o primeiro evento musical, né, do Sesc Pompeia, né? O Sesc era só um clube, né? Joguei muita bola lá e tal.
né, foi campeão de futebol de salão lá, e ele não fazia, e o Sesc não produzia shows musicais até aquele momento, tá, o Sesc Pompeia, e o primeiro evento foi o Festival Começo do Fim do Mundo, né, que foi que impactou muita gente, e ali realmente a gente conseguiu atingir a grande mídia e atingir a muitos artistas que se sentiam sem representatividade e foram encorajados, né, pela gente a fazer a sua arte com poucos recursos, né? Porque o lance do movimento punk, né, e da arte punk, da cultura punk, é isso, é trabalhar com o mínimo, né? Então, a gente tem que pensar que a arte, né, para um cara que é da periferia e tal, ela é classe média, né? A classe média tem muito mais acesso aos veículos culturais, à informação e tal. E naquele momento, né, no movimento punk, foi a primeira vez uma das primeiras vezes, eu não sei, né, não sei falar isso historicamente, que a vanguarda vem da periferia, né? Vem trazendo uma nova linguagem e vem da periferia. Então, acho que isso foi muito importante. Isso se repetiu com o rap, né? E foi se reproduzindo, né? Então, eu acho que esse acesso aos museus que a Marilúcia falou, que é super importante, né? Eu vi uma exposição dos Gêmeos na Pinacoteca, né? São os caras que vêm do rap, começaram fazendo grafite nas ruas, mas conseguiram criar uma linguagem muito própria e muito brasileira. Aí entra o lance da Janaína. Como entra essa coisa da cultura brasileira, ela se mistura com a cultura mundial mesmo, né? Por exemplo, se eu for falar da minha história, a minha família toda é do samba, né? Minha família toda é da Mocidade Alegre, né? E tal. Minha mãe era baiana na Mocidade Alegre, aprendi a tocar punk no cavaquinho do meu pai, né? Mas todas essas influências, elas estão dentro da música que eu produzo. Todas essas influências estão aqui, né? Tanto é que os americanos perguntavam para a gente, nossa, que água que vocês tomam que vocês fazem uma música diferente? É claro, são influências diferentes, né? Então, isso é legal. Hoje eu tô já 40 anos de Inocentes esse ano, tal, mas eu comecei a tocar em 78, né, na minha primeira banda punk, que é o Restos de Nada, né, e tal. E assim, sempre gostei muito do rock nacional, de como ele se misturava com a música brasileira também e tal. Quando eu falo que todo movimento ele gera um impulso para que outras pessoas comecem a produzir também, o movimento punk, por exemplo, influenciou muito o Mangue Beat, né, de Recife e tal, Chico Sainz, toda aquela galera toda. E como foi que isso deu, né? Se deu, né? Eu escrevi um manifesto, né, do movimento punk na época, tal. Estamos aqui para revolucionar a música popular brasileira, né? Para atrasar o trem das 11, pisar sobre as flores de Geraldo Vandré, e fazer da Amélia uma mulher qualquer, né? Eu esqueci alguma parte dessa frase que eu já não falo ela faz tempo, né? E isso tocou muito o pessoal de Recife. Eles viram que uma garotada da periferia de São Paulo estava conseguindo produzir arte e se inserir na cultura oficial da cidade. E realmente isso tocou eles. Eles começaram todos como punks. Mas o punk era o ponto de partida para eles renovarem a música popular brasileira, né? Então, quando eu vi isso do vocalista do Mundo Livre, né, e tal, eu falei, cara, que legal isso, né? Se sentir, né, como uma parte de uma cultura nacional, mundial, né? Porque nada vem do nada, né? Eu acho que tudo é uma reprodução, né? É como você é impactado, né, às vezes, por alguma coisa. Isso faz com que você se mova e crie uma outra linguagem, né? Uma outra cena, até para contrapor a que foi criada. Mas é sempre um lance de movimento, né? A arte está sempre em movimento, né? E acho que isso que é importante, né? E como o Bruno falou, né, esse programa, né, na rádio, né, onde eu toco o rock brasileiro, que é feito hoje e tal, mas eu também eu trabalhei na TV Cultura, né? Eu fiz um Musicals, né, um programa que era aberto a todas as linguagens e tal, e foi muito legal, que a gente trouxe muita gente, né, não só do rock, mas da música brasileira em geral e tal. Mas, assim, esse papo está muito legal. Estou curtindo aqui. Obrigado por terem me convidado para participar. Acho que é isso que eu tenho para falar. Eu vou aproveitar agora a tua fala e fazer algumas perguntas.
Eu vou começar por você mesmo, que a tua fala me trouxe muito uma questão que o Mário levantava da moléstia de Nabucco, né? Ele falava uma referência ao Joaquim Nabuco, que era essa coisa do Brasil estar sempre olhando para fora, buscando a arte, até trazendo, como a Paula falou, essa coisa da valorização do estrangeiro em detrimento da arte nacional. E puxando a sardinha um pouco para o meu lado das relações exteriores, como é que você vê assim essa internacionalização da música brasileira, né? Você falou desses contatos que vocês tinham no movimento punk. Nesse momento que a fronteira que foi lá atrás, o apresentar o Brasil para os brasileiros, como o Mário queria, que eu acho que, bem ou mal, foi um movimento bem sucedido do modernismo. Agora a gente está já há muito tempo, mas cada vez mais apresentando o Brasil para o mundo, né? E se você pudesse falar um pouco disso, eu agradeço. Assim, né? Mas a gente é a todo momento impactado pela arte internacional. Isso assim, não tem como não ser, né? Você liga a televisão, você é impactado, né? Sempre por um filme internacional, sempre por música internacional e tal. Então, você construir uma identidade brasileira foi né? É um passo, é uma tarefa difícil, né? Até porque são muitos Brasis, né? Que às vezes não conversam entre si, né? Então, você tem o Brasil lá do Rio Grande do Sul, ele não fala lá com o Brasil do Amazonas, né? Então, você tem que juntar isso, sem falar migração, sem falar as etnias. Então, é complicado. Mas o que é legal, eu acho que a gente iniciou uma coisa assim completamente independente, que é estar inserido no contexto internacional, mostrar nossa arte lá para fora, né? E tal, e sem aquela se achar inferior ou não. Era engraçado, né? Porque os meninos na época, né, tal, moleque, punk e tal, falavam, pô, mas vocês acham que vocês têm o mesmo nível das bandas lá de fora? Eu falava, por que não? Eu tenho 5 dedos também, que nem os caras. E o baixo tem 4 cordas, cara. Então é só criatividade e tal, e de mostrar isso. Eu acho que a gente abriu caminhos, porque todo mundo procurava os caminhos oficiais, né? E a gente conseguiu criar uma cena independente, né? Que não dependia do circuito cultural oficial. Então, isso foi muito importante para que várias bandas, vários artistas fossem lá para fora, né? Por um caminho que começou a ser aberto ali pelos punks, né? E tal. Então você pega Sepultura, que depois se tornou uma das maiores bandas de heavy metal brasileiras internacionalmente, seguiu por esse caminho, né? Que é aberto a gente abriu ali a picada no meio da mata, né? E todo mundo foi atravessando. Hoje eu vejo vários artistas brasileiros, né, criando coragem, participando de vários festivais internacionais, né? O South by Southwest é um deles e tal, artistas de MPB, artistas de rock, artistas de pop, estão sempre lá participando, artistas de música regional, então isso é legal. Eu acho que a gente tem que fugir de uns certos paradigmas criados, né? E tem que quebrá-los mesmo, né? Eu acho que assim, né, como já dizia o pessoal do movimento modernista, né? A gente vai deglutir isso, mastigar bem e devolver para eles da nossa maneira, né? E acho que é isso que é legal, né? Mas é difícil não ser impactado pela arte internacional, né? Porque a todo momento e é difícil não ser comparado, né? Então o cinema, o teatro, as artes plásticas, toda hora você está sendo impactado pela arte internacional e ela vira parâmetro de comparação para o grande público, que não tem acesso e nem conhecimento cultural para discernir que são coisas que podem ser diferentes, mas na verdade elas convergem. E então a gente está inserido no mercado internacional para sempre, né? Não tem como. Eu acho muito interessante essa questão da internacionalização, e eu vou puxar a Janaína agora para falar um pouco a sua culinária, do Jefferson. Elas são pilares
de uma apresentação do Brasil, né, para o mundo. Vocês cada vez mais levam a culinária brasileira para fora, ou trazem os gringos para conhecer essa culinária brasileira. Então, eu queria fazer essa ponte e queria que você me falasse essa sua percepção da culinária como cultura, como esse catalisador para a internacionalização da cultura brasileira. É isso mesmo que Clemente está falando, né? Não tem como a gente sair de algumas comparações. Então, eu vou dar um exemplo muito simples do que acontece com a Casa do Porco hoje, né? Ela está entre os 50 melhores restaurantes do mundo, né? Então, ela é uma vitrine, né? Todo mundo fica olhando para esse restaurante, o que ele tem de diferente para estar, né, numa lista de 50 melhores do mundo. E quando a gente vai analisar, nossa, como é que a gente chegou lá? Como é que foi tudo isso? Como é que a gente conseguiu, através de um produto, né, de um ingrediente, obter esse sucesso? Justamente porque a gente teve uma linguagem única brasileira, né? Então, o nosso porco, por exemplo, Portugal é a terra do porco, tá certo? Todo mundo fala, porque Portugal tem o porco. Na verdade, o porco veio para o Brasil através dos portugueses. Quando ele chega no Brasil, ele vira a nossa primeira moeda, é o nosso primeiro dinheiro, é a banha do porco. Depois, com a industrialização, vem o óleo, e aí o porco, ele foi até sacrificado, né? Eles não queriam mais nem matar mais porco, nem comer mais porco, porque ele foi demonizado. E aí, de repente, chega o Jefferson com um porco inteiro de 130 quilos e falando sobre uma cultura de regeneração, tanto de raças, né? Porque como esses porcos foram soltos, eles se misturaram muito. Então, nós temos raças únicas brasileiras, né? Que não existe nenhum outro país, só no Brasil. Então, ele começou a fazer esse resgate. Além disso, ele não trabalha com leitão, porque ele acredita que você precisa deixar o animal regenerar a terra, cuidar da sua terra, se alimentar e ter um tempo longo de vida, para você poder aproveitar esse animal por inteiro. E quando ele fez isso, e esse projeto começou 10 anos antes dele montar a Casa do Porco, que ele começou a criar os porcos para esse restaurante, começou a montar esse conceito dentro da cabeça dele, que era uma coisa que ele queria, é um restaurante que realmente ficou único no mundo, que onde o cara cria, resgata as raças brasileiras e um produto que esse porco não existe em nenhum outro lugar do mundo. Então, nós recebemos hoje pilhas e pilhas e pilhas de currículos de pessoas do mundo todo querendo aprender o porco, né? Como é que faz essa culinária caipira e como é que faz esse porco assado, né? No meio do centro de São Paulo, numa esquina que era improvável, né? No Instituto Polis, né? Embaixo do Instituto Polis, o cara ter 2 churrasqueiras com 2 porcos assando o dia inteiro, né, e renovando, de 150 quilos e utilizando o porco por inteiro, né, fazendo o aproveitamento total do animal. Fora isso, ele também criou um prato que é o tartar de porco, que as pessoas falavam que não podia comer porco cru, né, e ele vem e desmistifica isso, né, você pode comer porco cru. Sim, porque hoje você tem o sistema de abate, você tem o sistema de criação, você tem todo o resfriamento da cadeia. Então, como um tartar de carne, como um tartar de cenoura, como um tartar de pepino, você pode comer essa carne crua também. E aí ele é chamado no mundo todo para falar sobre esse prato, né? Que é o tartar, e para falar também de como ele conseguiu fechar toda a cadeia produtiva dentro de um restaurante no centro de São Paulo. E a Casa do Porco é muito pequena, a gente não consegue dar a chance de vir estagiários de fora para aprender com o Jefferson, porque é muito pequeno, a gente tem lá o nosso número de funcionários, mas e isso é bom e é ruim, porque é bom porque
a gente não pegou uma coisa que agora é nossa e deu de presente para o mundo todo, porque senão em um mês teriam 2, 3 casas do porco em Portugal, na Espanha, né? Na Austrália, se a gente recebesse esses estagiários. E também a gente não pode ser egoísta de não abrir o ensinamento para o mundo. Eu acho que quando a gente representa um país, a gente representa uma casa e as pessoas têm curiosidade em aprender e têm vontade de seguir esse conceito, a gente precisa dar a chance do aprendizado, né, para o próximo. Então, nós temos um sítio onde agora a gente está recebendo esses estagiários, então lá eles vão plantar, vão colher, né, vão cozinhar, vão criar. Então, o peixe é pescado no rio, eles sobem, eles limpam o peixe, eles secam os peixes, eles fazem os peixes. O porco, eles vão olhar como que é a criação, né? Nesse 1 ano e 2 meses. Não vai abater um leitão em 30 dias. Você vai ter que alimentar esses porcos com soro de leite todos os dias. E aí você vai aprender a técnica do assado do porco, os vegetais todos, a pessoa vai ter que plantar, vai ter que colher, vai ter que esperar, né? Então, isso tudo faz parte de raízes brasileiras, né? De coisas que nós aprendemos dentro da nossa terra. É uma terra muito roxa, uma terra muito fértil, uma terra que você pode plantar em consórcio, não precisa ter essa loucura de commodities, né, para acabar com as nossas raízes nativas, principalmente. Então, há de haver um equilíbrio, a gente tem que buscar esse resgate, a gente tem que procurar ensinar como fazer esse resgate, né, plantando em consórcio, regenerando a terra. Então, é isso, é falar sobre o Brasil que a gente quer para o futuro, né? Aquilo que a gente acredita para os nossos filhos, para os nossos netos, e deixar um legado. Eu gostei muito da tua fala, e eu achei uma coisa muito interessante que você trouxe, que você falou de uma linguagem única brasileira na cozinha. Que eu acho curioso, eu acho que ela dialoga com o espírito modernista, não necessariamente com uma linguagem única, mas na ideia de uma linguagem brasileira. Eu queria aproveitar o conhecimento avassalador que a Maria Lúcia tem sobre a arte moderna para perguntar para ela dessa busca de uma linguagem brasileira na arte, do modernismo como um catalisador para a arte brasileira. E se você pudesse falar para a gente um pouco sobre isso, Maria Lúcia, eu agradeceria. E, Bruno, olha, eu não sei se eu tenho conhecimento avassalador de nada, não, mas, enfim, eu acho que, de uma certa forma, o que eu penso é que existe uma preocupação, em certos momentos, que são afirmativas, né? Eu estava ouvindo o Clemente falar e eu acho que eu identifico muito desses movimentos. E eu acho que é aí que estão essas grandes riquezas. Ele falou de vários movimentos, ele não falou do funk, por exemplo, mas eu acho que o funk é uma dessas coisas avassaladoras, assim, para usar o teu termo, e que tão forte, assim, virou uma cultura, né, que aí é que está, né, quando isso, como bem falou Clemente também, quando chega na classe média, a gente começa a pensar e a considerar isso como um valor de cultura, né? Acho que isso acontece com outras coisas, né? Também, de novo, vou abrir aspas para você, viu, Clemente? Falou dos gêmeos, mas eu penso, por exemplo, no picho, né? O picho, que é uma coisa que a gente chama de vandalismo, etc., você vê alguns empreendedores franceses contratando pichadores brasileiros para pichar os prédios na França, né? Porque reconhecem aí um valor estético, um valor cultural, ou sei lá o quê, né, que estão buscando uma linguagem. E uma coisa que sempre se fala, não é porque no Brasil a gente fala de picho, de grafite, fora daqui é tudo grafite, mas agora a gente está vendo
fora do Brasil, as pessoas usando esse termo para diferenciar o picho do grafite como duas abordagens que já são bastante distintas uma da outra. Bom, aí eu já fui para o grafite, vamos voltar lá na questão de uma linguagem brasileira na arte. Eu acho que isso foi um momento em que foi necessário, talvez, como uma forma, né, de pensar algo que seja, de fato, que tenha uma autenticidade, vamos dizer, né? E aí eu também acho que é muito parecido com toda essa que a Janaína está falando, dos porcos, por exemplo, você imaginar que tem raças brasileiras que não tem em outros lugares e que as pessoas estão curiosas para saber o que é isso. Nós temos essa autenticidade, essa originalidade. E, às vezes, eu acho que, sobretudo pensando no movimento modernista, talvez, naquele momento, isso tivesse que vir por meio do tema, né, do tema brasileiro, que eu acho que é muito válido, né? Eu vi há um tempo atrás, embora bem depois do que foi lançado, eu vi uma série na Netflix que fala dos mitos brasileiros, né? Eu nem me lembro como chama, mas são artistas que trazem assim, o Tutumarambá, a Iara, etc., e num contexto absolutamente contemporâneo, urbano, etc., isso é muito legal, porque você vai buscando esses elementos, você cria uma outra coisa, e você também rompe com uma visão bastante de nicho de certas coisas, né? Então, você enxergar a possibilidade para além daquilo que foi dado, né? Então, você incorporar esses temas, como, sei lá, o Abapuru, né, que vibrou agora, né, as pessoas gostam de falar que é a Mona Lisa brasileira, sei lá o quê, eu não gosto disso, porque é justamente isso, é a métrica de novo, né? É incrível, é uma visão genial, né? Mas por quê? Porque vai trazer para esse universo da cultura erudita algo que está no âmbito do popular, né? E que é alguma coisa que os intelectuais, os filósofos, etc., eles têm a noção desse grau de importância, mas não sabem viabilizar. E quem faz isso? É a arte, né? Então, é aí que o cara põe a mão na massa e trabalha com isso. Eu acho que essa discussão sobre a linguagem brasileira, uma arte brasileira, eu acho que isso é uma coisa, de uma certa forma, meio perigosa, né? Porque pode derivar em alguns aspectos do modernismo mesmo e de outras coisas, como de fato derivou em movimentos de caráter nacionalista, que, no meu ponto de vista, são uma grande bobagem, né? Porque o que eu acho que é o mais atraente, o mais interessante, é justamente essa possibilidade da gente estar num diálogo constante internacional e que enriquece aquilo que a gente faz. Eu vejo, por exemplo, que as coisas mais ricas nesse sentido são essas que souberam, né, se afirmar talvez de um jeito tão local que acabaram ganhando uma dimensão mundial, né? Então, quando a Janaína fala, quando o Clemente fala, assim, as pessoas vêm falar assim, mas vocês se acham? Claro que tem que se achar mesmo, entendeu? A gente tem que ter noção de que o que está sendo produzido não é um arremedo, não é uma cópia do que se faz de fora, né? Mas está dentro de um espírito que é o espírito do tempo, né? E que a fala que a Paula trouxe no vídeo, né, somos todos contemporâneos, né? Nós não viemos de outro tempo, a gente não saiu do livro de história, que foi o que ela falou, né? E que é muito... É isso, né? E o espírito do tempo significa que existe um intercâmbio cultural. Eu lembro uma vez, quando eu trabalhava no Museu de Arqueologia e Etnologia, tinha uma antropóloga lá que ia para o campo, né? E uma das questões para a antropologia é essa: você vai lidar com grupos indígenas, e aí você fala, mas você vai levar a tua comida, você vai andar nu com eles, vai vestir tua roupa. E ela falou assim, escuta, eles não estão fora também do tempo, do espaço, eles não são uma bolha, né? Então a gente não pode vê-los como eles e nós, quer dizer, são culturas
diferentes, mas que interagem, né, há muito mais de 500 anos, né? E é óbvio que essas influências são mútuas, né? E nesse sentido, né, quando a gente fala de linguagem e de linguagem brasileira, talvez, né, exista alguma coisa que de fato é peculiar, né, é único nosso, né? Mas que não significa que não seja permeado também por aquilo que nós somos, né? E por aquilo que nós somos também nessa troca, né? Nessa relação que se dá de comunicação com o mundo, né? Eu queria chamar a Paula também, inspirado por essa fala da Marilúcia, desses questionamentos sobre esses perigos entre uma valorização de uma arte tremendamente nacional e as questões que acabaram desembocando até no movimento integralista, né? Essa sua percepção sobre, como pesquisadora da cultura, da entrada do modernismo na arte brasileira, também como um catalisador, a partir disso, o que você acredita, na sua opinião, que seria o passo à frente agora, esse novo modernismo? O que vai ser de agora em diante? Como é que essas raízes vão se manifestar daqui para frente? Bom, é difícil prever, né? Mas eu gostaria de fazer, assim, pegando o gancho da sua pergunta, fazer alguns comentários, algumas apreciações, assim, sobre, enfim, todas as falas, porque, claro, né, tem interpenetrações, uma coisa vai, enfim, reforçando a outra e gerando indagações. Então, eu queria fazer meio que, talvez, tentar responder sua pergunta, fazendo um comentário sobre como eu ouvi, né, os meus colegas, que eu também faço questão de dizer que tem trabalhos fundamentais para a cultura brasileira. Então, por exemplo, né, eu entendi que essa ideia, né, do punk brasileiro que vem da periferia e influencia os centros, né, parece que vem sanar os problemas do modernismo brasileiro, né? Porque alguns dos problemas que restaram historicamente do modernismo que foi um movimento do centro para a periferia, né? Quer dizer, eram intelectuais paulistas, né? Abastados, viajados, né? Cultos, bem educados, né? E uma elite intelectual que, então, explora esse Brasil, vai atrás das raízes e vai atrás desse Brasil desconhecido, né? E valoriza efetivamente esse Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Porém, hoje, a gente olhando, né, de cá para lá, a gente vê que foi um movimento um pouco unilateral, né, do centro para a periferia. Então, ouvindo o Clemente falar, depois ouvindo a Marilúcia comentar o Clemente, quer dizer, me ocorre que o punk brasileiro realmente, né, lá nos anos 70, 80, ele vem resolver um problema deixado pelo modernismo, né? Ele vem inverter essa lógica, né? E eu achei isso muito interessante perceber isso aqui hoje e ver então que, por exemplo, que uma palavra fundamental para o punk brasileiro é a recriação, né? Porque ele recria o punk internacional. Ele recria e ele é, portanto, a mais pura expressão do que a Marilúcia falou, que é a antropofagia cultural, né? Porque ele se apropria, né, com as ferramentas locais, com as sonoridades locais, com a temperatura local, e ele transforma isso, né? Ele recria. Então, ele é a antropofagia cultural na mais, enfim,
na mais pura expressão. E então, aí vamos pensar assim, né? O que seria, vamos começar a pensar no presente e futuro. Se a recriação é uma palavra importante para a antropofagia, para o modernismo, né? Quais seriam as palavras do presente e do futuro, né? E aí me ocorre, por exemplo, uma palavra-chave para pensar o Brasil do presente e do futuro é uma palavra que a Janaína usou, que é no sentido da regeneração do planeta, né? Quer dizer, da importância desse trabalho que ela faz com a terra, com o que a gente consome, com o nosso alimento e com o que a gente vai regenerar a partir do consumo, né? Que consumo é esse regenerativo, né? Então, que talvez uma palavra-chave para pensar o presente e o futuro seja regeneração, né? E aí, além dessa regeneração do planeta, eu diria que nós, a nível de Brasil, né, temos uma missão muito importante nos próximos anos, que é regenerar a própria cultura, né, que foi completamente arrasada, né, nos últimos 2 ou 3 anos. E uma outra palavra seria, além da regeneração, a afirmação, que foi a palavra que a Marilúcia usou sobre o movimento punk, né, e outros movimentos de afirmação de identidades e de vontades, né? Então, 2 palavras fundamentais na nossa cultura devastada hoje, né, por 2 anos de pandemia e 3 anos de negacionismo e terraplanismo, né, seria a regeneração e a afirmação. Eu poderia concordar mais. A sua frase encerrou de uma forma incrível. Eu vou encaminhando para o nosso encerramento. Clemente, se você quiser começar com uma palavra de encerramento. Paula, tem vários artistas indígenas de hip hop agora, né? Falando naquela mistura que a gente estava falando, então eles representam a tribo fazendo hip hop e cantando na língua original, né? Olha que legal. Quer dizer, a coisa continua se movimentando, né? Isso é maravilhoso. Janaína... Não, sem dúvida. Eu gostaria até de indicar uma audição de um podcast que a gente fez, que saiu na semana passada, justamente com artistas indígenas do hip hop. O podcast da revista Select chama Celeste, tá? Sim. Se você entrar no Spotify, enfim, num desses programas e vou colocar podcast Celeste e ouvir o 5º episódio, é justamente sobre artistas do hip hop, artistas indígenas do hip hop, é interessantíssimo. Oh, que legal. E Janaína, pô, prazer também conhecê-la e tal. Já fui, eu fui uma vez na Casa do Porco, porque eu morava ali perto, estava passando lá, mas as filas são gigantes, aí não fui mais. Eu também não consegui ainda. Ah, não, vamos montar uma mesa de nós todos, né? Para a gente continuar esse papo, para a gente não perder esse papo. É engraçado, né? Quando a gente fala de culinária, um cara que saiu do movimento punk é o Atala, né? É amigo nosso, de infância e tal. Ele foi fazer uma viagem e aí ele não sabia fritar um ovo. Virou o que é hoje, né? A gente até soa ele até hoje. Fui fiz umas 2 vezes lá no Dom, lá, e ele usa muito a culinária brasileira também, trabalha com várias coisas. E Maria Lúcia, prazer também, viu? Né? Maravilhoso. Frequento alguns museus, Museu da Língua Portuguesa, Pinacoteca, até o Museu do Ipiranga eu fui faz pouco tempo, levei meus meninos lá. Então, prazer falar com você, prazer falar com todos aqui. Bom, eu agradeço poder participar dessa mesa tão legal, assim, como a Janaína, queria ficar ouvindo mais e que a gente tivesse essa oportunidade de debater, isso é tão prazeroso, né? Isso faz tanta falta, essas oportunidades de troca, né? E de uma troca assim, rica, porque vem de falas distintas, de olhares de mundo que são muito diferentes, né?
e isso é muito bom. Então, eu acho que essa iniciativa do 22 mais 100, né, desse ciclo, é maravilhosa, né? Espero que a gente possa ter a oportunidade de assistir a todas, né? Antes de passar o encerramento para a Janaína e para a Paula, vou aproveitar e fazer também uma pequena divulgação, que a gente está preparando uma série, que a Mary Lúcia trouxe a questão do funk, vai ser uma série sobre a influência do modernismo no funk, perpassando a música erudita, que o Mário de Andrade é o primeiro a registrar no dicionário da música brasileira a palavra funk, ainda grafada como F-A-N-K-I. Então essa série vai sair também pela Secretaria de Cultura, e então em breve eu encaminho para vocês também. Oba! E Paula, se você quiser fazer um encerramento. Olha, acho que está tudo dito. Eu assim, endosso também o meu prazer de estar com vocês essa tarde, de conhecê-los, da qualidade da conversa e da oportunidade de escuta da Secretaria de Cultura. Muito obrigada, Bruno, e a todos, Clemente, Marilúcia, Janaína. Janaína, se você quiser fazer a derradeira. Bom, eu estou apaixonada por vocês, não sei o que fazer agora, porque quero muito me encontrar com vocês novamente, quero muito ter esse contato com vocês novamente. Foi muito enriquecedor para mim. Em um outro momento eu conto um pouco da minha história, de viver aqui nas ruas do centro de São Paulo. Fui membro do Região Abissal, viu, Clemente? Cotaíde, do Vale do Anhangabaú. Tenho muito... Lembro bastante de você daquelas épocas todas do movimento punk. Temos amigos em comuns, bastante amigos em comuns. Virei fã sua, Marluz, e fã da Paula, não as conhecia, e duas mulheres que realmente agregaram muito, assim, para minha tarde, para minha vida, para o meu espírito. Eu vou deglutir tudo isso e quero criar muitas coisas com essas nossas conversas daqui para frente. O Ciclo Modernismo 22 mais 100 é uma realização da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Com a produção de Ana Penteado, Bruno Imparato, Guilherme Sobota, Giza Gabriel, Jaime Souza, Kátia Abreu, Radamés Miguel, com a coordenação de Gabriela Fontana e Hugo Possolo. A edição é de Ana Penteado, Carlos Ronque, Laura Saleri e Marta Fonterrada. O ciclo foi gravado de maneira remota, durante os meses de maio a junho de 2021, com apoio da SP Cine e da Rádio CCSP. O Manifesto Modernismo 22 mais 100 foi gravado pela produtora Lady Bird no Teatro Municipal de São Paulo em maio de 2021, com a direção de Henrique Sauer e Hélder Fruteira. Prefeitura de São Paulo. Gestão Bruno Covas. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Secretário Municipal de Cultura, Alei Youssef. Chefe de Gabinete, Thaís Lara.